meus amados irmãos, estão preparando você para tudo, para o bom e para o melhor. As mensagens de hoje não estão preparando nenhum crente para o arrebatamento. Só é para o oba-oba, pelo amor de Deus, irmão. Vamos nos preparar, porque ele vai voltar. Tudo está se cumprindo. O plano de Satanás é desmantelar as famílias e está conseguindo aí. E tudo é mistério que aconteça para que se cumpra a palavra. Agora o importante é como é que eu vou absorver essas coisas. Como é que eu vou estar na presença de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio e a escolha é nossa. Nós temos a escolha, ninguém escolhe por você. É você que escolhe ser santo ou andar errado. É a pessoa que escolhe fumar ou beber. Não é ninguém obriga ninguém a fumar, ninguém obriga a beber. Também se chegar a Deus em santidade, não é uma obrigação não. Porque quando a pessoa se chega a Deus por obrigação, Deus não aceita essa adoração. É espontâneo. Eu tenho que ter esse desejo, eu tenho que me aproximar de Deus. Eu quero alcançar as bênçãos. Venha, receba. E é só mentira. Que receba coisa nenhuma. Eu já recebi o que eu precisava, o perdão dos meus pecados. Agora eu preciso me apresentar diante dele com as vestes limpas. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Tiago capítulo 1. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda bondade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que rejeita toda imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertadas, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca. Meus amados irmãos, você já viu o botão da flor? A flor não nasce linda como ela é. Assim somos nós. Nasce o botão, aí é criança, adolescente, juventude, maturidade e velhice. As peças vão se acabando. Ninguém escapa desse círculo. Só quem escapa de não morrer velho é quem morre novo. E a gente não entende que nós somos mortais, falíveis. A gente nasce tão lindo. Quer dizer, tem umas pessoas que nascem fake só, depois é que fica bonito. Nem todo botão é bonito. Mas quando desabrocha, né? Fica lindo. Mas a gente vai entrando no processo. Nasceu, entra no processo. Vai pra fila? Não é fila indiana, não. É do lado um do outro. A fila para partir pra eternidade é um do lado do outro. Não tem esse negócio de fila indiana, não. Ninguém vai na frente de ninguém. Uns vão na frente, outros vão atrás. Não tem dia marcado, não tem hora. A gente vai murchar, irmão. Nós vamos murchar. Senhor, dá saúde, irmão, com 99 anos. Senhor, abençoa. Irmão, Deus pode, mas Ele não vai fazer isso. A gente vai chegando, nasce criança, acaba morrendo criança, precisando de alguém segurar na mão para não cair. E a maioria dos idosos morre por causa de queda, dentro de casa, no banheiro, né? Às vezes perde o sentido por causa de uma queda. Criança também, se não tiver cuidado, sofre consequências graves quando cai.
Mas aí nasce o homem e a mulher se acha, né, na sua juventude, mas o tempo vai passando e ela descobre e ele descobre que ele é passageiro. Nada é eterno nesta vida. A matéria não é eterna. A eternidade que há dentro de nós é o espírito. E esse não envelhece. Então, desse processo, ninguém escapa. Porque o sol na flor seca no mesmo dia. Mas nós vamos secando dia a dia. Nós vamos murchando dia a dia. E aqui ele está falando do rico. E a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. E quando nós nos damos conta que nós já passamos da juventude, e quantos de nós daríamos para voltar à nossa juventude? E aí a gente diz, ah, meu Deus, como eu errei. Como eu errei quando eu era jovem. Quantas atitudes, quantas decisões erradas eu tomei na minha juventude. Mas hoje eu não posso voltar atrás, rever os meus anos de juventude para consertar. Não há conserto para erro. Deus não criou o conserto para erro. Ele criou o perdão. Então ele está falando aqui, assim murchará também o rico em seus caminhos. Não só o rico, mas todos somos perecíveis. Pois o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Mas interessante, irmãos, não é quando chegar na velhice, de qualquer jeito. É esperar no Senhor até na velhice. Ninguém sendo tentado, ninguém é tentado por Deus, não. Nós somos provados. Mas nós somos aqui, que ele diz no 14, mas cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. O que é que flui em mim? Qual é o desejo que flui em mim? É estar na presença de Deus? Ou ainda tem o desejo de alguma coisa do Egito? Cabe a mim, cabe a você dizer não aos desejos que não convêm com a santidade de Deus. Mas nós somos falhos. Não há perfeição. Não há perfeição em nós, irmãos. Então, se eu alimentar o meu espírito com a palavra, se eu me santificar os meus olhos, a minha mente, eu terei grande êxito em dizer não ao pecado. Mas é uma escolha. Todos nós fomos forjados de livre-arbítrio para ter a própria escolha. Deus não escolhe por mim nem por você. Eu devo escolher servir a Deus em alegria. Não é forçado. Cada um é engodado. Mas quando eu me alimento da palavra, o meu desejo vai ser a palavra. O meu desejo vai ser andar em santidade. Mas se eu dou brecha, se eu permito o capeta se andar perto de mim, quando ele oferece aquele prato gostoso, ele oferece, ele não obriga. Tudo a nós é oferecido. Também nos é oferecido a palavra de Deus, a andar em santidade, a andar em espírito. E aí não faremos a vontade da carne. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, de quem se queixa aí, aqui está dizendo, de quem se queixa o homem, queixa-se do seu pecado que o atraiu para aquilo que não prestava, do seu desejo que o atraiu para o que não prestava. Mas também tem aquele desejo de estar na presença de Deus. Depois, havendo a concupiscência concebido, o problema é deixar ela conceber. Depois que ela concebe, aí ela gera outra situação. Dá à luz, depois que o desejo é concebido, gera o pecado. Mas até aí ainda há um escape. Mas aí depois de gerar o pecado, e o pecado pode até ser gerado, mas não precisa ser consumado. Que é onde está o erro. Adão e Eva tinham desejo. O desejo estava dentro dele. Mas aí, eles podiam dizer não. Mas eles geraram o pecado. Porque dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Foi a morte que foi gerada no Jardim do Éden. Não foi a morte física, porque essa, pecando ou não, ele iria morrer.
mas foi a morte espiritual, a separação de Deus. Assim como há muitos mortos, irmãos, no mundo, andando por aí, são religiosos, mas estão mortos diante de Deus, porque ainda não confessaram, ainda não nasceram de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. O carnaval já passou, mas infelizmente estão criando o carnaval dos evangélicos dentro da igreja. Até que ponto nós vamos chegar? Não erreis, não se engane, não invente, não crie modismo dentro da igreja, não desmantele a igreja, porque você vai prestar conta com Deus da igreja que Ele entregou nas suas mãos. Não erreis, meus amados irmãos. Então sou eu que erro. E eu não sou obrigado a errar de forma alguma. O capeta, ele oferece a oportunidade de errarmos. Mas que nem Oséias de Paula canta: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. E aí o crente vai se derrama na presença de Deus. Senhor, perdoa. O crente não tem prazer nem em pecado. O crente não tem prazer em pecar, embora ele peque. Mas ele tem um advogado. Mas nem por isso me dá o direito de errar, de viver desmantelado. Não erreis. Esse é o conselho de hoje. Que nós não venhamos a errar, irmãos, e possamos vigiar, porque ninguém sabe o dia nem a hora que ele há de voltar. Amém?